Crio sua logo em 48 horas por R$ 99,00 em 12 vezes. A marca mais barata que eu fazia na agência eram R$ 20.000, os projetos de branding. Quando eu falei, vou lançar uma empresa de delivery de hortifruti, todo mundo falou, pronto, virou verdureiro. Surtou de vez. O Brasil conhece muito pouco ainda de compra e venda de empresa. Olha a oportunidade que a gente tem de ajudar, educar, democratizar. Sim. Se você tem um negócio e quer vendê-lo, você precisa ter o mínimo para quem quiser comprar entender que é comprável. Se depende 100% de você, você não vai conseguir vender. Você abre e já tem venda todo dia, porque é recorrente, fica muito mais fácil do fornecedor ver valor, ou de alguém que vai operar o M&A. Não é promessa, é dinheiro vivo. O próprio Jorge Paulo Lemann, ele fala que ele perdeu o time de não ter entendido que o consumo estava mudando, que não era mais aquele perfil que o brasileiro queria. Ele falou assim, eu me engessei, eu que fui disruptivo na década de 90, os anos 2000, hoje eu sou um empresário que me limitei. Claro. E você escutar isso dos maiores empresários, o cara mais rico do Brasil. Quem não tem uma estratégia própria é parte da estratégia de alguém. Então vai empreender e cria a sua estratégia. Antes da gente começar o Bycast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o Raio-X da empresa vendável. O Raio-X é uma ferramenta desenvolvida pela Byco e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do Bycast. E no ar, começando mais um episódio do Bycast, o podcast da Byco, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E nada melhor do que trazer alguém que está crescendo empresas, já vendeu negócios e sabe os segredos do mundo do digital. Com vocês, então, Leonardo Guarda. Seja muito bem-vindo ao Bycast. Grande honra recebê-lo aqui e entender esses segredos aí de como tocar vários negócios ao mesmo tempo e todos lucrativos. Muito que bem, muito obrigado pelo convite. Vamos sim falar de digital, de novos negócios. Eu sou apaixonado por empreendedorismo desde criança e espero poder contribuir. Ótimo, então vamos lá. Conta um pouco da sua história, Léo. De onde veio esse DNA empreendedor? De onde veio essa fome aí por empreender de forma serial? Porque os negócios são bem diversos. Nós temos uma holding e a gente empreende áreas muito distintas, basicamente sem nenhuma correlação. A correlação existente basicamente é o DNA de digital, né? Todas as nossas empresas, elas nascem, vivem e escalam com digital no geral, né? É a minha tese de investimento, a tese da holding. E, na realidade, nasce quando criança. Família de classe média, né? Querendo superar desde o início. Família sem dificuldade, sem nenhum problema do ponto de vista a nível Brasil, mas tudo muito regrado, tudo muito organizado, né? Eu vim de uma família de vendedores, fui criado pelo meu avô, que é contador, e a minha família brinca que o primeiro empreendimento meu foi quando criança. Meu avô comprava balas, né? Distribuía para os netos, eu guardava as balas. Eu não comia. E aí todo mundo comia bala, queria mais, eu falava, eu vendo, por moedinhas. E aí vendia lá por mais do que obviamente tinha pago. E aí eu sempre tinha balas. Eu vendia uma parte e guardava um estoque. E aí eu recomprava na vendinha com o dinheiro que todo mundo ganhava ali fazendo alguma tarefinha, simples moedinhas. Então, minha mãe, meu pai, todo mundo falou, você fazia isso, era muito novo, né? Então eu lembro que uma vez eu pedi um cofrinho pra minha mãe pra poder juntar dinheiro. Falei, a gente não tem como comprar isso e tal. Peguei uma caixa de sapato, passei um durex, eu tinha em casa, eu comecei a juntar, fui indo, né, pedindo, você me dá uma tarefa, você me dá uma moedinha, comecei a juntar. Então assim, isso era meio que de natureza, né? Não sei muito explicar. Foi algo ali que nasceu, digamos assim, acho que veio junto aí no DNA. Ótimo. E isso, então, te acelerou, de certa forma, para entender que o empreendedorismo é um grande movimento que você se diferenciaria das outras pessoas. Então, obviamente, que você estava disposto a não usufruir daquele benefício na hora, mas lá na frente você teria
uma colheita, um Natal, um brinquedo diferente dos seus primos, que você iria ter comprado algo legal, né? Sim, e quando eu fui crescendo, naturalmente, né, a internet ainda não era tão avançada como é hoje, era o início, os primórdios, né? Então, até pra gente poder ali ter o primeiro computador, eu tive certa dificuldade, porque meus amigos já tinham, eu era bolsista, minha mãe é professora, então eu sempre tive uma gana muito forte de crescer. E eu sempre dava um jeito de conseguir o que eu queria. Então não tinha um computador, o que eu precisava fazer? Então eu vou estudar sobre as peças. Aí na época tinha Jornal Balcão, eu era criança. Eu pegava o Jornal Balcão, tinha 2 páginas, a de compra e a de venda. Aí eu lia tudo da de compra e falo, fulano quer comprar não sei o quê, agora deixa eu ver quem tá vendendo. Aí eu ligava e fazia uma espécie de trade, sem ter o dinheiro, sem ter nada, eu era assim, moleque, entendeu? Então eu entendi muito rapidamente como que o dinheiro pode ser produzido, né? E não, obviamente, cair do céu. E isso foi naturalmente ali, não digo que eu vivia num cenário de escassez, mas foi natural pelo que eu queria alcançar, né? E aí as coisas foram acontecendo, então muito rapidamente eu me liguei que o dinheiro não iria cair do céu. Afinal, minha família tinha uma condição mediana, né? Classe média no Brasil. E se eu quisesse melhorar essa condição, ou querer ter as coisas que eu desejaria, eu precisaria, de alguma maneira, fazer por onde. E eu não conhecia ainda, né? No momento, a palavra empreender. Eu já estava empreendendo. Eu estava tentando ali sair do meio, né? Sair do ponto A e para o ponto B. Como eu não tinha muito recurso do ponto de vista de pedir ajuda, né? Que não tenho nenhum problema com isso, mas eu era criança, eu tentava fazer eu mesmo. Então, assim, eu entendi, e hoje eu entendo claramente, né? Que isso é um DNA empreendedor. Exatamente. Né? Meio que nasceu comigo. Não tem muito o que fazer. Eu não acho que a pessoa tem que nascer empreendedora. Não acho que todo mundo pode empreender. Inclusive, eu sou um empreendedor xiita, mas a minha esposa fala, se todo mundo empreender, não tem funcionário, não tem colaborador. Mas eu, especificamente, sempre estive nesse meio, né? Então, assim, aí adolescente, primeiro emprego, etc. E sempre fazendo conta, desde o início. Eu trabalho aqui, mas eu ganho tanto. Se eu parcelar isso em 30 dias, eu ganho tanto por dia, tanto por hora. Se eu fizer algo nessa hora que valha mais. Então, isso era, de certa forma, natural ali do DNA. E aí, obviamente, quando eu entrei para a faculdade, né, fui fazer estágio, porque também não sabia fazer absolutamente nada da área técnica, eu sou publicitário de formação, eu queria trabalhar em agências, né, que é um meio muito competitivo, muito desejado por publicitários em formação. Também dei muita sorte, tenho que agradecer demais a Deus, assim, eu trabalhei em lugares espetaculares, assim, tive mentores absolutamente fora da curva, que me ajudaram muito. E na primeira oportunidade que eu tive de empreender 100%, né, digo já quando adulto, isso, sei lá, com 20 anos, eu já constituí a primeira empresa. Então, assim, eu não tinha nem carteira de trabalho, nunca tive. Essa foi a origem da holding? Como que a holding... A holding surgiu depois, né? Eu fiz um primeiro negócio, a primeira empresa, ainda muito novo, né? Assim, eu abri a primeira agência na faculdade. Essa primeira empresa foi muito legal, a gente atendeu clientes muito grandes, assim, de renome nacional, grandes companhias, mas nunca foi uma empresa... foi a empresa que me possibilitou ficar independente, sabe? Assim, ali quando muito novo, saí da casa da mãe, né? Arriscar. Fui morar nos melhores bairros aqui de Belo Horizonte, porque eu queria morar perto do escritório, porque eu tinha, mesmo com a consciência de que a conta ainda era apertada, que tempo valia mais do que dinheiro, então eu chegava muito rápido na agência, saía muito tarde, chegava muito cedo. E esse primeiro negócio prosperou muito, né? Ele me ensinou muito, né? E na realidade... Eu abri esse primeiro negócio conhecendo um sócio, que eu tenho muita gratidão a ele, apesar de algumas pequenas diferenças hoje em dia a nível de gestão, que eu tinha tido uma ideia para poder patentear um produto, tá? E acho que esse foi o início da holding. Então eu vou contar, que eu acho que vale a pena. É uma história breve. Então é o seguinte, eu tive uma ideia. As pessoas, isso muitos anos atrás, as pessoas sentavam na mesa e eu entendia que elas gastavam muito tempo ali. E a era do anúncio digital ainda não existia. E eu percebi que todas as mesas tinham saleiros, paliteiros, coisas do tipo. Eu inventei um display e fiz um protótipo, né? Contratei uma empresa, foi super barato na época, e eu fiz um protótipo para a gente poder conseguir vender displays de mídia para restaurantes. E aí, eu sempre tive uma pitada de ousadia, porque eu não gosto muito de levar não. O não eu já tenho, então eu vou tentar. Eu liguei para uma das maiores empresas de mídia de Belo Horizonte, do Brasil, e falei, olha, eu tenho um produto incrível para apresentar para você. Um produto maravilhoso. Não tinha nada. Só o protótipo. E aí o dono da empresa viu aquilo, ele era muito mais velho do que eu, falou, acho que existe algum talento ali. Falou, olha, eu acho incrível, né? Mas eu não quero montar uma empresa. Eu prefiro comprar essa patente de você.
E aí, por exemplo, na época, como que eu fiz a patente? Eu fui lá no INPI, presencialmente, pedi ajuda pro analista lá do INPI. Acho que ele ficou tão solidarizado com a minha vontade de empreender, que ele falou, olha, fazer uma patente não é fácil, eu preciso contratar um escritório, você é muito jovem. Você quer que eu te ajude a rascunhar? Ele rascunhou tudo ali para mim imediato. Andou comigo 2 horas, fez quase minha petição inteira. E eu dei entrada na patente. A patente saiu, deu tudo certo. E a patente nunca decolou, porque na realidade, quando eu fui levar para essa primeira empresa, o sócio falou, vamos montar uma empresa nós dois? Eu invisto em você, assim, no sentido de, não com dinheiro, né? Mas eu tenho cliente, você sabe trabalhar, você já está fazendo estágio em publicidade. E aí nasceu a primeira agência, né? Com pouco preparo e muita vontade. E ali eu aprendi demais. Porque ali a gente atendeu clientes muito grandes. A origem da maioria dos empreendedores. Exato. E ali eu aprendi muito, né? E aí os negócios naturalmente foram avançando, porque numa estrutura de agência de publicidade, você aprende muito, né? Então você tem que trabalhar com digital, estava começando digital. Então quando o Google Ads estava nascendo no Brasil, nem chamava Google Ads direito, eu já estava criando anúncio online. Então assim, eu estava nos primórdios, eu peguei a coisa acontecendo no início do início, né? Bebi água limpa. E aí dentro dessa estrutura, foi a base para a holding nascer. Porque eu comecei a entender que se eu vendia e fazia qualquer cliente vender muito bem, que era a nossa especialidade como publicitários, que eu tinha um grande trunfo na mão. Eu falei, olha, se eu sei fazer todo mundo vender, de empresa de parafuso a montadora de carro, eu acho que eu posso criar outras empresas, outras áreas. E aí eu comecei a utilizar os anúncios digitais, tráfego pago, né, que nem chamava tráfego pago na época, para poder criar as primeiras iniciativas de negócio. Então eu tinha algumas ideias, eu viabilizava as ideias, né, já sabia fazer site, etc e tal, e esses negócios começaram a nascer, né? E a agência cresceu bastante. A gente ficou num bom tamanho, mas nunca considero que esse foi um business absurdo de grande, porque não foi, né? Foi um business que foi uma escola para mim. Um aprendizado mesmo. Um aprendizado, exatamente. E aí, desse aprendizado, eu entendi que eu poderia desdobrar para poder criar N outros negócios, né? E tive uma primeira ideia completamente absurda para a época, assim, né? Todo mundo que eu conversei, que é a Uplogos, né? Foi a primeira grande empresa que eu criei, escalei. A Uplogos, o fim da história dela, a gente encerrou a operação com 78 mil clientes em 18 países, né? E eu tirei ela literalmente do notebook do meu quarto, assim, né? A gente tinha agência, um belo dia, e a verdade é essa, eu fui fazer xixi de madrugada. A agência já era relativamente grande, não absurda, mas era grande. E a gente tinha contas de porte como Fiat, Subway, Oi, etc. E a gente competia, apesar de pequenos, comparado às outras agências no cenário nacional, a gente competia. É muito comum em publicidade, para quem não sabe, existir concorrência entre as agências. Então, um cliente vai abrir uma conta, uma posição, ele abre uma concorrência entre agências para apresentar o potencial criativo. A concorrência literalmente é de graça, então as agências mostram o seu potencial, a melhor estrutura de campanha ganha a conta. E a gente competia por grandes concorrências, né? E ao passo que eu tinha esses pedidos todos ali infinitos, eu tinha pedidos infinitos de microempreendedores para poder, você cria um cartão para mim, você cria uma marca para mim, você cria um panfleto para mim, um flyer. E nesse ponto, porque eu fiz um lapso temporal, a agência saiu de micro para ser uma agência de porte razoável. Então eu pensava, não, mas como eu posso, fazendo projetos aqui de brand para clientes nacionais, criar um cartãozinho de visita para alguém que está começando? E eu achava que isso não fazia sentido nenhum financeiro. E aí, presta atenção, é aí que mora o dinheiro. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu tenho quantos pedidos desses no mês? 200. E quantos pedidos de grandes clientes eu tenho? 5. Uhum. Eu fiz uma conta, levantei de madrugada, fui fazer xixi e falei, meu Deus. O volume tá lá. O dinheiro tá na minha mão, eu não tô percebendo. O que eu tô achando que é descartável é uma mina de ouro. Quantos empreendedores não estão acontecendo no Brasil? Quantos empreendimentos não estão nascendo? Quantos empreendedores não estão nascendo? Tava acontecendo o advento do MEI. O MEI tava começando no Brasil. E aí, muito rapidamente, vai ser muito rápido, eu estruturei um MVP, criei o nome, coloquei uma página no ar, eu já sabia fazer anúncio, coloquei o primeiro anúncio. E aí a proposta era maluca. A proposta era, que todo mundo achou que eu tava doido. Crio sua logo em 48 horas por R$99 em 12 vezes. A marca mais barata que eu fazia na agência eram R$20 mil, os projetos de branding. Mesmo naquela época. A gente era especialista em branding, que é o meu DNA, né? A minha cultura.
E aí, eu vender uma marca por R$99 é loucura. Você disruptou o mercado mesmo, hein? É loucura. Exatamente. E isso é uma das grandes coisas dos grandes empreendedores, que é matar o próprio negócio antes que alguém venha e te engula. E aí, eu lembro que eu pra também não... Óbvio, eu sabia o tamanho que a empresa poderia ser, etc., mas eu lembro que a agência já tinha um porte legal. E eu falei, bom, eu vou criar essa empresa, de certa forma, ali como uma empresa paralela. E aí nasce o primeiro empreendimento paralelo, que eu deixo de trabalhar em um negócio e trabalho em 2. E eu comecei a entender como que eu poderia dividir meu tempo. E tem hora que Deus ajuda muito, porque é o seguinte. Nessa época, eu coloquei a primeira verba de anúncio. E eu juro por tudo que é mais sagrado, quando eu dei o play no MVP, eu vendi em 10 minutos. A conta começou a rodar, a primeira venda caiu em 10 minutos. E aí eu falei, tô rico. Rico! Vendi, coloquei no ar, descobri um filão, é agora, vou mudar de vida. E aí eu fiquei 15 dias sem vender. Todos os dias eu investia a mesma quantidade, vi o dinheiro diminuindo. Falei, meu Deus, tem alguma coisa que tá errada. Como que eu vendi o primeiro? Eu lembro direitinho, o cliente pediu uma logo de um homem vitruviano. Era uma empresa de telecomunicação pequena. E aí ele pediu essa logo, eu falei, gente, e foi boleto, não foi cartão de crédito. E aí eu liguei pra ele, oi, tudo bem? Aqui é o Leonardo, eu sou do financeiro da empresa, e recebemos o seu boleto, tá tudo certo aqui pra gente poder fazer a sua marca, bem-vindos ao Uplogs, etc e tal. Ele foi na lotérica e mandou o comprovante, escaneado, porque na época nem foto digital tinha direito. E aí o dinheiro caiu no outro dia. Falei, pronto, eu descobri aqui uma máquina, eu coloco o dinheiro de um lado, sai do outro, eu tenho como entregar o serviço, fazer marca pra mim é super fácil, super habituado, né? Antes da empresa eu era diretor de criação, então era a minha área. Falei, pronto, agora eu vou vender horrores. E aí, fiquei 15 dias sem vender. Todo dia, quebrando cabeça, tentando descobrir o que acontecia, por que... E aí eu criei uma tese, que eu levo pra mim até hoje, que é quem vende 1, vende 10. Quem vende 10, vende 100. Quem vende 100, vende 1000. Quem vende 1000, vende 1 milhão. E eu falei, se alguém comprou, alguma outra pessoa tem que comprar. Porque senão, algo aqui de errado não está certo. E aí, eu via que o site estava tendo acessos, tá? Isso muitos anos atrás, né? Eu ficava vendo lá os acessos do analista e falava, gente, mas tá entrando, tá gastando meu anúncio, o povo tá digitando aqui, marca disso, marca daquilo, e não tá comprando. E aí eu tive uma ideia que literalmente mudou minha vida. E aí foi que eu saí, né, de uma vida mais básica e falei, gente, fiz dinheiro. Senti a primeira vez ali que eu dei uma melhorada real, né? Comprei apartamento, mudei, planejei pra casar, mudei de vida realmente, assim. Minha renda aumentou exponencialmente, várias e várias vezes. Que foi o grande trunfo. Você vê que às vezes um trunfo muda completamente o financeiro do pequeno empreendedor. Que é, eu era pequeno, tava investindo ali pouquinho, minha agência era média, etc e tal. E aí eu falei, por que essas pessoas não estão comprando? Todo dia entram 100 pessoas no meu site, por que elas não estão comprando? E aí eu pesquisei em inglês no Google como falar com visitantes de site em tempo real, tipo um chat online. Se eu te falar que chat online hoje, você vai achar que é a coisa mais normal do mundo. Mas na época não existia. Aí eu descobri uma startup de Singapura que tinha feito o primeiro plugin, digamos assim, que você poderia conectar em sites para poder ver os visitantes, né, em formato de ID e abrir um pop-up para conversar com ele. E aí, a ferramenta não era cara, mas também não era barata, mas eu decidi arriscar, contratei, falei, se eu conseguir falar com quem tá no site, porque tem gente online aqui, eu vejo no analista, eu descubro o problema. E aí eu comecei, você cria lá, né, uma espécie de um pedido, a pessoa entra no site, abre um pop-up, faz um barulhinho, tipo como se fosse ali uma notificação, e a pessoa, vai ter um vendedor online, aquilo era completa novidade. E eu comecei a me apresentar. Tudo bem, eu sou o Leonardo, né? Eu sou aqui do comercial, da empresa. Como podemos te ajudar hoje? Qual a sua necessidade? E aí um cliente respondeu, eu tenho uma sorveteria. Eu queria comprar o pacote, mas eu preciso de guardanapo, eu preciso de cartão de visita e tem uma coisa que você não tem nos seus produtos. Eu quero uma empena, né, para poder mostrar os sabores da sorveteria. E aí eu comecei a entender, eu falei, o meu produto não está customizado o suficiente para quem quer comprar. E como é tudo online, todo mundo tinha desconfiança, e eu falei, olha, esse pacote existe sim, ele custa tanto. E gerei um link de pagamento e fiz a segunda venda. Daí para lá, para 78 mil vendas foi um pulo, porque eu descobri tudo que os clientes queriam. Eles queriam pacotes personalizados, eles queriam comprar, muitas vezes queriam comprar a logo, mas não tinha o nome da empresa. E aí eu criei o pacote de criação de nome, né, de name da empresa. E foi fazendo planos ali específicos para eles. Exato, a empresa foi crescendo, eu fui criando, e aí o principal ensinamento disso, né, eu fui ouvir o cliente.
E aí o cliente me falava, olha, eu não me sinto seguro para pagar porque esses depoimentos são em texto. Aí vai eu correr atrás de 5 clientes e falar, cara, você grava um depoimento para mim? Eu fiz uma louca. Gravo, claro. E aí melhora mais um pouquinho a conversão. Aí depois o cliente fala, olha, eu quero pagar, mas eu não tenho cartão de crédito. Implementa boleto, eu quero pagar, ao contrário, tenho cartão, mas não tenho boleto, mas não tenho cartão. Aceita transferência, dá para depositar na lotérica. E aí você vai ouvindo o cliente, eu fui construindo a solução. E foi muito rápido, assim, da logo 1 para 2, aí aconteceu a 10, aí tava na 100, e eu lembro que eu fiz uma promessa, quando baterem 1000 logos, eu vou fazer uma ação social X, etc e tal, fiz, cumpri, bati, fiz, paguei minha promessa, e aí quando eu assustei, a gente tinha tipo 20 mil clientes. Eu falei, meu Deus do céu, 20 mil clientes, era um piso lotado de gente criando logo o dia inteiro. E aí vem outros desafios, né? Aprender a sobreviver na escala. Que é aí que a grande maioria morre, entendeu? E eu penei, não sei como é que eu não tenho cabelos brancos, continuei com cabelos pretos, mas é aí que a coisa acontece, porque você tem que aprender, vender. Você deixa de ser um microempreendedor, tem que lidar com uma impostos. Gestão de 5 pessoas é diferente de 50, de 500. Exato, né? E você tem que mudar para uma sede maior. O risco é maior. Exato. E aí eu fui tomando risco. E a empresa prosperou e eu digo assim, essa empresa, apesar de que quando eu olho hoje, eu faria muitas coisas diferentes. Por exemplo, eu tive uma proposta de venda na época por 15 milhões e eu não quis vender. Eu achei que era, minha empresa vale muito mais do que isso, etc e tal. E hoje eu falo, nossa, estava bem vendido demais. Podia ter vendido. Não vendi. Mas eu aprendi muito. E com certeza o que eu aprendi lá vale mais que os 15. Porque com isso eu criei base para poder criar outros business, outros negócios. Porque aí eu sabia criar, sabia vender, sabia gerenciar times em escala, sabia como ser psicólogo de equipes, porque às vezes você deixa de ser empreendedor, vira psicólogo, tem que motivar todo mundo, etc e tal. Eu comecei a entender da parte fiscal, tributária, comecei a entender muito sobre anúncios, né? Muito mesmo, assim, de maneira muito avançada. E aí essa base de conhecimento me trouxe ali a história, a base necessária para poder fazer outros empreendimentos. E aí que nasceu a holding. Aí eu falei, agora eu vou alçar novos voos. Quando eu decidi fechar a Up, né? Ela declinou ali bem na pandemia, ela começou a não dar tanto dinheiro quanto eu gostaria, e eu tomei uma decisão que eu falei, olha, eu acho que com o conhecimento que eu tenho, a expertise que eu tenho, eu crio outro business maior do que esse, porque até então ele era meu único business, e eu fiquei focado nele. Você saiu numa época ótima, porque Sim. agora a IA, ela já está substituindo. Acabou, esse meu negócio começou a acabar quando o Canva nasceu, entendeu? A IA agora substituiu tudo. Excelente, saída ótima. Exato. Inclusive, hoje, a tese da holding, basicamente, é quase que toda focada em AI, né? Os novos negócios, não os atuais, né? Os novos daqui pra frente, são focados em AI, né? Que já estão acontecendo, etc. A gente não anunciou ainda, mas a gente tá 100% crente nessa área. E hoje, área. quais os negócios fazem parte da holding? Hoje nós temos a Millions Doctors, que é uma empresa focada em aquisição de pacientes de alto valor, né? A gente trabalha com basicamente os maiores e melhores médicos do Brasil. A gente é bem conhecido nessa área e a gente faz um trabalho mais único, que a gente entrega os pacientes já captados. Então, o médico terceiriza pra gente tudo, né? Gestão, branding, tráfego, comercial, treinamento de secretária, implementação de KPIs, tudo, né? Eles contratam a gente para poder chegar num platô e falar, olha, eu cresci até aqui sozinho, eu preciso agora de uma gestão muito mais profissional para levar minha clínica, meu consultório para outro patamar. E aí a gente entrega tudo isso pronto. Toda essa estrutura acessória, médica, digamos assim, para poder levar os clientes para outro patamar com esse DNA do digital, que é uma área também muito carente, né? Os médicos são médicos, eles não sabem empreender e tocar digital e etc. E a minha maior habilidade é tocar times comerciais. Então, assim, isso é muito importante, porque eles têm secretárias e a gente não tem, a gente tem vendedores. Todo médico nosso tem vendedores na operação, né? Então, isso é uma mudança de paradigma. A Millions é uma empresa recente, a gente tem ela basicamente aí 1 ano e meio na holding, né? Ela é muito expressiva, foi um dos negócios que mais cresceu. Nessa empresa eu sou expert, então eu apareço bastante, porque é importante para o negócio, etc. Apesar de que a estrutura dela é muito maior do que eu propriamente dita. Aí temos a Urolarge, essa é, de certa forma, polêmica, porque é uma empresa de, eu vou falar aqui de maneira bonita, estética íntima masculina, né? Na realidade é uma empresa de aumento peniano. Nós temos a maior empresa de aumento peniano do Brasil. Essa empresa tem mais ou menos 2 anos. A gente está presente já em 9 cidades, 9 capitais brasileiras. E a gente está inaugurando uma unidade agora em Hollywood. É a primeira operação que a gente faz, eu pelo menos, né? Faço em país estrangeiro de moeda forte, com outra legislação, outra cultura. Então acho que também vai ser um aprendizado muito grande. E
E temos a Instafruta, que eu fiz um exit recentemente, tem pouco tempo. A gente vendeu 100% da operação. Fizemos um cash out total. E A Instafruta era? a Instafruta é outra que quando eu fiz todo mundo falou, ficou louco. Interno Leonardo. Porque quando eu fui fazer a Uploads, eu contei para todo o meu time. Eu reuni e falei, tive uma ideia genial, achei que todo mundo ia amar. O meu time até de colaboradores, meu sócio falou, você tá louco. Todo mundo do design vai achar que você é maluco, né? O negócio custa 20, vai vender por 99. E na cabeça deles, eu estaria prostituindo o mercado. Não, eu estava popularizando o design. Por exemplo, o meu 5º cliente da Uploads foi um índio. A gente vendeu uma logo para uma produção de mandioca numa aldeia indígena. Quando isso aconteceu, minha ficha caiu. Eu falei, nossa, o mundo é grande demais pra gente pensar aqui em Belo Horizonte. Eu posso vender para o mundo inteiro. E aí, dentro da estrutura da holding como um todo, aí a gente tem Millions, a Urolage, outros negócios incipientes. A Instafruta a gente fez exit, né? E por que eu tô contando, fazendo esse paralelo aqui, Instafruta e Uploads? Uploads, todo mundo falou, o Léo tá louco. Instafruta, idem. Quando eu falei, vou lançar uma empresa de delivery de hortifruti, todo mundo falou, pronto, virou verdureiro. Surtou de vez. Um produto Não, perecível. ganhou um dinheirinho e ficou maluco. Quer vender banana. Né? Ele é super inteligente, digitalizado, quer vender banana. Ficou louco, total. E eu lembro de vários amigos, que é isso? Você vai abrir um sacolão? E eu falei, não, você não tá entendendo. A minha ficha caiu na pandemia. A Instafruta nasceu na pandemia. Assim como vários outros negócios, né? Eu moro em Alphaville, que é um condomínio, né? Para quem conhece o conceito. E lá, a gente tem um déficit de hortifruti. Aqui em Belo Horizonte, a gente chama de sacolão, né? Que é feira, né? Produtos perecíveis. FLV, fruta, legume, verdura. E a minha esposa falou, Léo, eu tive uma ideia genial. Falei, fala, Anne, nós vamos abrir um hortifruti. Falei, pelo amor de Deus, produto perecível, que estraga Difícil de digerir. Nossa, que complexo, né? Cadeia de logística, eu não entendo nada de logística, não é a minha área, etc. Não vamos fazer isso, não. E ela, não, mas você tem que fazer. E aí, aconteceu um abaixo-assinado no grupo de Alphaville, né? Queremos um sacolão de peso aqui, um hortifruti de peso. E ela veio me mostrar, tá vendo? É um ótimo negócio, deveria investir na minha ideia. E aí, aquilo tava na pandemia, eu fiquei encucado com aquilo, me acendeu uma luzinha ali, um faro de empreendedor. Eu falei, Anne, sabe que eu topo fazer essa empresa? Mas eu vou fazer ela diferente. Eu vou criar uma estrutura digital. E aí, a gente criou o primeiro aplicativo do Brasil, que era um app, né, de fato, né, iOS e Android, para a pessoa poder fazer hortifruti online. Então a gente modelou todo, foi muito rápido, as coisas, eu geralmente consigo produzir isso rápido pela habilidade digital, né, etc. Então a gente modelou um MVP com o menor esforço possível, fizemos um acordo, né, com um parceiro para poder entrar com a parte da cadeia logística de hortifruti. Eu falei, eu vou operar a venda, entregas, etc. E desde o primeiro dia teve venda, desde o primeiro dia, graças a Deus. Muito desafiadora a empresa, muito desafiadora. Vou trabalhar com estoque, né? Nossa! Trabalhar com falta de Olha, eu vou te falar, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu super top trabalhar em outras áreas, mas eu decidi que eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para poder entrar em alguma área. Porque quando você não conhece nada, né? E aí eu vou te falar o seguinte, eu fui montar o Instafruta. E aí fomos fazer a base de valores. E aí o fornecedor, mas você quer saber o preço da maçã Fuji ou Gala? Eu não sabia nem qual era qual. Uhum. E tava criando uma empresa de hortifruti, entendeu? Mas o resumo da ópera de trás pra frente é que o Instafruta durou 3 anos, né, na nossa mão, na nossa gestão. E eu fui o fundador, né, com os co-founders, etc. E a gente, durante 3 anos que a empresa ficou conosco, a gente teve 25 mil pedidos entregues aqui em BH. A gente começou a primeira expansão para São Paulo e aí o nosso fornecedor comprou a operação inteira. Ele entendeu que Ele comprou a inteligência comercial que você criou. Ele comprou tudo. A empresa, a marca, nome, carteira, funcionários, equipe, a gente fez uma venda total, 100% cash out. E por quê? Porque esse fornecedor é um hortifruti baseado aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. E essas famílias de hortifruti são muito tradicionais, né? Elas estão há anos, elas dominam 100% da cadeia, elas têm muito conhecimento, né? De onde comprar, como vender, como administrar, e a gente não tinha. Mas ele viu que a gente tinha um tino comercial muito forte. E como a gente trabalhava com um mercado de conveniência, entregava por motoboy em até 90 minutos na casa da pessoa, a pessoa falava, não vou mais no hortifruti, 90 minutos chega aqui maravilhosamente selecionado, a gente tinha pickers, né? Selecionava as frutas, legumes, verduras perfeitos, frescos. A empresa rapidamente ficou conhecida na base da indicação, né? Indicação / marketing digital. E a gente teve a primeira grande sacada do Instafruta. A gente não vendia em quilo, eu só vendia em unidade. Eu não vendia quilo. Valor agregado alto.
Então, eu quero 1 quilo de banana. A pessoa não sabe quanto é, eu quero umas 10 bananas. Eu vendia muito. E como eu vendia na unidade, a minha margem era muito alta, né? Como a margem era alta, eu conseguia operar com certa flexibilidade, né? Porque, por exemplo, enquanto meu fornecedor vendia 1 quilo de banana a R$ 2,99, eu vendia uma banana por 99. Mas, putz, uma banana são 100 gramas, 100 gramas, 120 gramas, né? A 99 centavos, a minha margem é muito maior do que o meu fornecedor atual. E esse fornecedor é uma rede varejista, né? Uma holding também varejista, ele tem muito conhecimento de mercado. E eles viram essa movimentação acontecendo e falam, cara, como é que eles estão vendendo nesse preço? E não para de sair pedido aqui da minha loja. Como a gente montou o MVP? A gente não tinha sede própria, porque eu queria montar rápido, testar a tese rápido. Então a gente montou a tese, a empresa, dentro do hortifruti do parceiro, né? Então a gente comprava dele com desconto, como um atacadista, e eu vendia no varejo. E eu vendia sem ter o estoque. Eu não tinha estoque. Ah, que gestão Entendeu? inteligente. Então você não empatava o dinheiro antes, Não. que hoje é o grande gargalo do varejo, né? Empata, espera, prazo a receber, Exato. você tem um gap de fluxo de caixa, você não consegue... Exato. E aí, enquanto o fornecedor, para poder abrir uma unidade nova, ele levava, por exemplo, 1 ano de obra, eu abria em 30 minutos. Eu duplicava a loja no sistema e se eu quisesse atuar em outra cidade, outro estado, eu só duplicava o estoque. E eu não tinha que ter estoque em nenhuma cidade, nenhum ponto. Porque o parceiro já tinha. Porque o parceiro já tinha. E eu resolvia o problema da quebra do parceiro, que é porque nem tudo ele consegue vender. Então eu soltava um push no app e vendia a quebra dele inteira. E aí ele entendeu o valor da operação, né? Eu acho que ele entendeu o seguinte, olha, eles estão vendendo mais do que eu, é no digital, que eu não domino, a margem é 1000 vezes melhor, tá vendendo super bem, já é representativo frente ao faturamento aqui da unidade, né? Eles são o maior comprador aqui basicamente da unidade. E aí eles deram uma proposta de compra pra gente. E ao mesmo tempo que a gente estava com uma dificuldade grande, porque é desafiador de gerenciar logística, entregador, motoboy, picker, estoque, atualizar, a empresa era complexíssima. E o fornecedor viu aquilo e falou, olha, tudo tem dificuldade, eu toco com muita facilidade. É o meu negócio, meu business há 50 anos, né? Isso começou com meu avô. Mas eu não tenho a parte digital. Vocês topam me vender e fazer ali um processo de transição para poder montar um time para mim, etc. Mas eu quero comprar a marca inteira. Aí a gente vendeu 100% da operação, tudo, de uma vez só. E aí foi o aprendizado que talvez perdeu o time da Uplogo e com... Ah, sim, exato. Aí você entende que cavalo selado não vai passar 2 vezes. Exato, né? Eu aprendi o valor de se vender um negócio, que é o business de vocês, né? Que é o M&A. E uma curiosidade, toda a minha família é classe média, como eu falei, toda, né? Toda a minha raiz é classe média. Mas eu tenho um tio, único, que fundou a Gol, junto com os fundadores principais, né? Com a família do Constantino. E esse tio, ele é um fenômeno. Ele já faleceu, ele é um fenômeno. Assim, é um dos maiores empresários do Brasil. E... eu tive a oportunidade de viajar com ele pro exterior, a gente passou um tempo na Europa, e aí eu fiquei ali, né, sendo mentorado, enchendo ele de pergunta 24 horas, porque afinal ele tinha um cacife muito mais alto que o meu. E eu falei, tio, se você pudesse me dar um conselho, Vanderlei guarda, ele é maravilhoso. Eu falei, Vanderlei, me dá um conselho só, um conselho de vida. Ele falou, compra e vende empresa, é a melhor coisa que existe, porque toda empresa vai ou ser dada, ou vai à falência, ou vai ser vendida. É melhor que você venda. E como que eles, né, quem conhece a história, né, etc, da Gol e demais, né, eles são do ramo de transporte, e eles compraram e venderam várias empresas. Até chegar na Gol. Exato. Sim. Eles compraram e venderam várias empresas de transporte. E olha que legal isso que você traz, né? É um mercado que o Brasil conhece muito pouco ainda de compra e venda de empresa. Olha a oportunidade que a gente tem de ajudar a educar, democratizar, trazer isso com mais dinamismo. Exato. E essa área, ela é muito importante, né? E ela vai crescer muito ainda. Por quê? Quando eu tomei a decisão de vender o Instafruta, era porque a empresa crescia em larga escala, mas quanto mais ela crescia, maior o problema se tornava, do ponto de vista de gestão, logística, equipe, etc, né? E quando a gente recebeu a proposta, a gente foi conversar com o fornecedor, etc, né, sobre as possibilidades de venda, ele meio namorando a gente para comprar, a gente namorando para vender, a gente pensou, a gente pode antecipar X meses de lucro, né? X anos de lucro, X vezes de lucro. Será que com esse tempo a gente não cria outra companhia? E aí, por acaso, essa venda foi cash out, não foi uma venda com equity, etc. Eu entendi o poder de multiplicar o tempo, multiplicar o capital, gerando valor e criando negócios que outra pessoa vê valor tanto quanto eu e deseja comprar ou fazer parte do negócio. Então, o mercado de M&A, ele é incrível,
né? Porque você pode vender as grandes fortunas do mundo, grande parte delas foram feitas com M&A, né? Empresas sendo compradas, vendidas. Esperando o momento certo de mercado, sabendo os times, expansão geográfica. Exato. E toda empresa, ela tem um ápice e depois ela pode declinar, né? Nem todo mundo se mantém no topo o tempo inteiro. A gente vê isso pela própria Ambev, né? Que o próprio Jorge Paulo Lemann, ele fala que ele perdeu o time de não ter entendido que o consumo estava mudando, que não era mais aquele perfil que o brasileiro queria. Aquela gestão do funcionário que ia ficar 20 anos na Ambev não existe mais hoje na cultura. As pessoas ficam 5 anos, já querem outra ambição. Então ele falou assim, eu me engessei, eu que fui disruptivo na década de 90, os anos 2000. Hoje eu sou um empresário que me limitei. E você escutar isso dos maiores empresários, o cara mais rico do Brasil, você fala, gente, olha como que a gente tem... Claro, e aprender com o erro dos outros é mais barato, né? Exatamente, economiza tempo e dinheiro. Exato. Preste atenção, se você tem um negócio e quer vendê-lo, você precisa ter o mínimo para quem quiser comprar entender que é comprável. Se depende 100% de você, se você não delega, se você centraliza, você não vai conseguir vender. As pessoas têm que entender que para poder vender, a empresa ela tem que ser pensada da seguinte maneira, a empresa é minha, eu não quero vender. Mas se aparecer uma oferta, eu tenho que estar pronto para poder tentar fazer essa transição. Porque se o negócio depende de você, é centralizado, etc., fica muito difícil fazer um M&A. E eu entendi que é um grande catalisador, né? Um exponencial. Porque se eu crio, fico na operação X anos, tiro ela do zero, com investimento baixo, e depois consigo vender por múltiplos X, isso é muito válido. Porque com esse capital a gente faz outros negócios, compra outras empresas. Pega um outro time de mercado, uma outra curva ascendente. Exato, mas o timing é tudo. É o que você falou, o timing é tudo, né? Para comprar, para vender, para montar, para abrir. Então é muito importante ter esse feeling. E na nova estrutura da holding, que é a Mineral, a tese que a gente implementou e os negócios já estão em curso, ainda a gente ainda não está anunciando, a gente vai fazer um movimento grande no mercado agora, a gente está comprando um business, tá? A gente desenhou uma nova tese. Agora que a gente entendeu como escalar os negócios e isso já não é tão complicado pra gente, o que era no passado, a gente vai topar um novo desafio, né? Com um time já muito experiente, etc., que a gente vai comprar negócios em dificuldade, estruturar, escalá-los com o digital para criar business cash flow. Quando eu crio negócios... geradores de caixa. Geradores de caixa, perdão. Quando a gente cria negócios geradores de caixa, fica mais fácil ainda de vender. Porque é uma máquina de dinheiro que você está imprimindo. De dinheiro, exatamente. Então, claro, você pode investir numa startup, vendê-la com múltiplo vezes quando for um unicórnio, etc., fazer uma saída, mas se você... Por que o Instafruta foi vendido rápido, né? E a gente fez o que a gente chama de early exit, que é uma saída... Quando a gente vendeu, a gente estava incubado no Cubo do Itaú. A gente vendeu durante o programa, que as startups estão se preparando para levantar capital, a gente estava sendo vendido já. E é uma tese que eu vendo por um pouco menos, mas eu vendo agora. O dinheiro a tempo presente, eu antecipo anos de lucro, né? E isso... Você pegou uma época excelente, juros baixos, que você estava no finalzinho da pandemia, pelo que eu entendi da sua cronologia. Exato. Juros baixos, oportunidades novas abrindo. Quando a gente vendeu, já estava um pouquinho depois da pandemia. Mas por que foi vendido? Vou te explicar de maneira absurdamente clara. Porque não era promessa. Era carteira de cliente. Por que eu resolvi fazer a parte do FLV? Porque fruta, legume e verdura, se você compra, em uma semana, se você não consome, ela perde. E se você consome, ela acaba. Então, a recorrência, né, o LTV, o Lifetime Value da compra, as vezes que o cliente compra, são repetidas vezes. Então, eu tinha clientes com 322 comprando toda semana, toda hora, desde o início da empresa até a hora da venda, nos vários anos. Então, quando você abre e já tem venda todo dia, porque é recorrente, fica muito mais fácil do fornecedor ver valor. Ou de alguém que vai operar o M&A e fala, eu tô comprando dinheiro numa empresa. Eu vou comprar hoje, amanhã tá vendendo. Não é promessa, é dinheiro vivo. Exatamente. Então fica mais fácil de fazer o M&A, entendeu? E hoje, essa tendência que você tá vendo, Léo, de buscar empresas que buscam essa capacidade do digital, entregar a escala, com toda a visão operacional de gestão que você oferece, é um business que você vê por quanto tempo? É uma coisa que vocês vão apostar em quantas operações? Olha só. O que é o modelo de negócio pensado hoje? Todas as nossas operações são focadas em digital, né? O DNA tem que ser digital. Então, a gente, para escalar, tem que ser com venda digital, estratégia digital. Porém, a gente acredita que vários dos negócios, né? Só o futuro dirá, mas a gente acredita que vários dos negócios como existem hoje vão passar por maus bocados. Então, a nossa tese é digital atrelada a AI. Eu diria que hoje em dia a nossa tese é 90% AI, 10% digital. Porque
mais rápido, mais rápido. É assustador, na menos verdade. erro. A gente vê isso pelo SDR, né? Uma profissão que há 2 meses atrás tinha, hoje Para que você contrata o SDR se a inteligência artificial conseguiu chegar no nível de profundidade tão grande que te entrega um agendamento? Exato. A questão é o SDR é um exemplo perfeito, mas em todas as áreas a gente vai passar por isso, né? Então, por exemplo, a minha primeira empresa, que foi a LP Logos, quando a gente encerrou a operação, foi porque um fornecedor entrou com inteligência artificial para criar os logos automaticamente. Que foi o Canva. Foi o Canva. A gente não estava preparado para isso ainda, entendeu? E depois vários outros. Então, hoje a gente já entendeu, com a visão de negócio um pouquinho mais apurada, dentro da nossa microcompetência, que é uma nova onda vai chegar. A gente está tentando se antecipar. Eu não sei aonde que ela vai parar, mas eu preciso e prefiro estar pronto para surfá-la, entendeu? Então a gente acha que a AI é uma tese muito importante hoje dos negócios da Hold. Então a gente não está comprando, operando, fazendo MVP de nada que não seja com Core AI, né? Que é equipe enxuta, grandes resultados. A equipe pode crescer depois, mas a tese tem que ser: a inteligência é aplicável? Porque a gente acredita que isso realmente vai ter um avanço muito significativo, assim, em poucos anos, entendeu? E com uma dependência de profissional muito menor, mais qualificados. Sim. E aí a gente começa também a selecionar, né, os super-humanos que vão estar utilizando ferramentas, produtos ou serviços que são dependentes de AI, e as pessoas que vão ter medo de usar, que vão querer ficar no tradicionalismo, e não tem como a gente pensar isso mais no mercado dessa forma. De maneira grotesca, é o Uber versus táxi. Né? Ou você aceita ou você tá morto. É isso. A gente já aceitou. E a gente já entendeu que vários dos nossos negócios vão ser impactados por isso. Então, todas as empresas da holding hoje têm um núcleo de AI. Uma pessoa dedicada, estudando como que a AI pode alavancar ou ajudar a gente a navegar nesse novo mar. Porque, com certeza, o tamanho das ondas vai mudar. Né? A gente tem que estar preparado para o caldo não ser grande. Exato. E, se possível, a gente conseguir surfar. E vai, nossa, pela mentalidade que tem, já fez um exit, expandiu, pega o mercado em franco crescimento. Sim. Vou te fazer a pergunta que você fez pro seu tio. Tá bom. Me dê um conselho. Empreenda. Eu acho que esse é o melhor conselho que existe, né? Não existe ativo mais valioso que o tempo. E a conta que eu fiz e que eu sempre me baseei, quando eu estava no meu primeiro estágio, era: quanto que eu ganho? Eu lembro direitinho. Eu ganhava R$900 numa agência de publicidade grande de Belo Horizonte. Que pra época era até muito bom, assim, né? Para um profissional inicial. Eu dividi o meu salário por dias, por horas, e falei: bom, se eu fizer tantos reais por hora, eu posso sair e ser livre. Tocar a minha estratégia. E aí tem a frase que é a frase que eu mais gosto no mundo inteiro, que é: quem não tem uma estratégia própria é parte da estratégia de alguém. Então vai empreender e cria a sua estratégia. E ficar na estratégia dos outros é mais limitador. E o que muda o Brasil são os empreendedores, né? A gente fica dependendo de política, de pessoas, mas não. O empreendedor, ele consegue empregar, desenvolver, trazer riqueza para aquela região. Claro. Muda a realidade de vários polos. A gente vê por Minas, por outros estados, por outros países, né? Singapura, como você mesmo citou, é um grande exemplo disso. Exato. Como que o empreendedorismo pode transformar. Sim. E é aí que tá a grande diferença do mundo. Exato. Agora, é desafiador. Esteja preparado, mas depois do arco-íris tem um pote de ouro, vale a pena. Isso aí. Léo, deixa aqui pra gente onde que eu encontro, onde que eu converso, onde que eu vejo mais conteúdos com você. Então, eu sou bem low profile, na verdade, né? O meu Instagram é fechado, mas podem me procurar no @leoguarda. Inclusive, quem me adiciona é porque ou me conhece, ou sabe, ou viu alguma coisa, etc. Então, eu mantenho o ciclo ali mais fechadinho propositalmente. E a gente tem o Instagram do Millions, que é a empresa que eu sou expert, né? E que eu apareço, a gente tá nessa movimentação da área médica, que é @millionsdoctors. Tem o S, viu? Eu sei que é Million, mas tem o S. É Millions Doctors. Millions Doctors. Millions Doctors, exato. Lá é um perfil aberto e eu posto muito sobre empreendedorismo, empresas, não só sobre... O perfil, obviamente, é para o público médico, mas a gente posta sobre tudo lá. E eu tô lá todos os dias, publicamente. Léo, muito obrigado pelo tempo. Imagina, parabéns pela jornada. Foi um prazer. Incrível, com tão pouca idade, com uma bagagem tão grande, com uma fome imensa ainda de... Conhece médicos, né? Sim, claro. Quem tem médicos, amigos médicos, tem tudo. Exato, muito bem. E parabéns também pela visão de longo prazo. Eu acho que isso é o mais importante. Muitos empresários fazem venda, mas eles param. Então foram grandes referências em 2010. Exato. Perderam o time. E isso é uma coisa que nunca pode parar, né? A chama empreendedora, o movimento empreendedor. Exato. Muito obrigado, foi 10. Espero ter contribuído com a singela história, nos meus erros e acertos, mas eu empreendo todo dia com muita felicidade. Muito obrigado, Léo. Obrigado. Acredito que vai inspirar e ajudar muita gente. Ótimo. Pessoal, até o próximo ByCast.